Isso aí, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Isso tá gravado, hein, Renato? Só eu gritando boa noite aqui, minha filha também. Boa noite. Tipo, hoje é o dia, né? O cara tá ligadão. Isa Lazzarini, boa noite aí. Islene Fernandes, Vitória, tudo bem com vocês? Como vocês vão? Tudo bem? Tô aqui ajeitando, me acertando. O dia de artes aqui, o tio Pedro sai aqui, ó, tem um negócio que abaixa o brilho, eu não enxergo meu celular, gente. Ai, é difícil a idade, né? Falar pra você, a prima Fernanda! E aí, Fernanda, tudo bem com vocês? Como que tá a turma? A Carol, Fernanda, eu tenho que juntar essa molecada aí. O último dia que a Marina encontrou com os primos dela, ela ficou tão feliz, cara. Tem que juntar com os primos tudo. Viu a sua mãe, viu a turma toda. Bora lá, Elenayara. Meu bebê tem 11 meses, olha a história. Meu bebê tem 11 meses e olha, esse é legal. Ainda tem medo de tirar as mãos dos objetos. Em pé, é normal, prematura, 36. Então tá super normal mesmo. O que acontece? A gente vai ver que a criança, ela tem a tendência a aprender a se mover andando a partir de 1 ano. E classicamente a partir dos 10 meses a criança consegue já ficar em pé apoiada em objetos. Então você está com um bebê perfeitamente normal, principalmente porque você tem que fazer uma continha aí de 5 semanas de idade gestacional corrigida para o seu bebê, tá bom? Então o seu bebê vai se comportar aproximadamente aí como um bebê de 9 meses aí, no final dos 9 meses para 10. E se comportando como um bebê dessa fase de 9 meses para 10, tá um comportamento adequado, esperado, tá? Fica tranquila. Isso aí vai longe. Daqui a pouco tá te dando aquele trabalho de você ter que correr atrás da mãe que a criança anda, ela nunca mais senta. Essa é a grande verdade, então aguente, tá? Já vem esse trabalho gostoso. O que mais? Vamos ver mais uma aqui da Islene. Doutor, 11 dias ainda tá descendo colostro normal. Sim, Islene, muitas mães podem relatar pra gente o quê? Que o leite do início da amamentação, do início que vai mamar, né? Não do início, primeiro dia, segundo dia de vida, mas do início daquele momento daquela amamentação, vem um leite mais fraquinho, né? Visualmente, mas que é extremamente importante para hidratar, extremamente importante para dar vitaminas, minerais para a criança. E é um leite de extrema qualidade. E isso vai diminuindo conforme o tempo vai passando, mas no início realmente você vai vir ver o colostro. No final, aos poucos começa a vir o leite intermediário e depois o leite do final da mamada, que é um leite já mais grosso, mais pesado, mais cheio, tá? Mais gorduroso, aquele leite que dá sono, né? A feijoada, certo? Vocês vão escutar uns tec-tec de vez em quando aqui, é coisa normal. Vou ver uma pergunta da caixinha. Obrigado, Slene, pela pergunta. Excelente. O que mais? Vamos ver aqui. Desafixa o comentário. Doutor, lá, a Ayara Santos 2. Doutor, normal, bebê de 9 meses só tossir quando estiver dormindo durante a madrugada. Lá, está gripada. Ayara, o negócio é o seguinte, meu anjo. O que acontece? Você vai entender que o bebê, com 9 meses, ele já não é aquele bebê que fica deitado o tempo todo. Então, aquela secreção que o bebê produz, ela pode ser represada nos pequenos seios da face que essa criança possui. São pequenos mesmo, é do tamanho de um grão de feijão. Mas que na hora que ela deita, são suficientes já para escorrer e causar engasgo para a criança. Então, é muito comum a tosse ali causar esse tipo de engasgo. Além disso, a pressão dos próprios tecidos na hora que a gente deita pressionam mais o nariz. Então, você vai sentir mais obstrução, vai sentir mais tosse, vai sentir mais dificuldade. Não é? Não, fica tranquila. Normalmente, quando vier esse tipo de situação, você vai e faz uma limpeza, uma inalação, uma medicação para ajudar a diminuir essa secreção, para ela conseguir respirar melhor durante a noite ali, tá? Que mais, turma? Olha só. Turma, vou falar uma coisa pra vocês. O questão do telefone aí, pessoal, olha só. É que o tio é descuidado, tá? Não é que eu sou descuidado, não é que eu esqueci mesmo. Tem que carregar o pré-pago a cada 3 meses pra não perder o número. Eu perdi. Então, trocamos o número. Joga no Stories, tem lá o número da clínica lá, que dá pra conversar, marcar as consultas, já entra os links todos lá. Estão todos lá, super fáceis.
E são o meu número mesmo, tá? Não foi nada de golpe, aquelas coisas todas. E o número que ficou, que era o meu anterior da clínica, foi pro espaço e ainda ganhou uma carga de R$15 aí durante esse fim de semana, que foi a hora que eu lembrei que tem que carregar o celular, né, gente? Difícil. Que mais? Vamos ver uma aqui da caixinha. A Carol Cristo. Como perceber sinais de autismo com 9 meses? A Carol, autismo realmente podem ter sinais com 9 meses, né? Primeiros sinais, você vai ver que a criança não responde ao próprio nome e que ela não tem interesse nas brincadeiras clássicas da criançada, né? De brincar, de bagunçar, de jogar, de virar. Ela tem interesse em brincadeiras, às vezes, organizacionais, né? Vai querer colocar os carrinhos em ordem, de cor, de tamanho. Ela não tem interesse na conversa com os pais, ela não babucia, não responde ao próprio nome. E ela altera, sim, essa questão comportamental e de comunicação são mais difíceis. Então, quando a gente tem esses fatores aí, a gente fica numa certa dificuldade que a gente tem que fazer uma triagem. Existe um mecanismo de triagem que você pode conversar com seu pediatra que atenda seu filho, que chama M-Chat, né? M-Chat, M de M mesmo, a letra M, e o chat de conversa, né? Esse M-Chat, a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca pra gente como uma das ferramentas de triagem, né? Não é uma ferramenta que diz que a criança tem autismo, tá? Mas é uma ferramenta de triagem. Então, a gente muitas vezes pode pedir pro pediatra ver se ele acha interessante fazer essa triagem quando a gente tem essas dificuldades, tá? Que mais? Vamos ver lá, mais uma aqui da Isa Lazzarini. Vamos prender essa fixação aqui. Fixou. Meu bebê nasceu prematuro de 31 semanas. Dia 29 completa 5 meses. A pediatra disse que posso começar a introdução alimentar com 6 meses. Não deveria esperar a idade corrigida, mais os sinais de prontidão. A Isa Lazzarini está dando aula para pediatra nesse caso, porque é exatamente isso, né, gente? A gente vai fazer o cálculo, né? São 7 semanas a menos, então essa criança provavelmente vai fazer uma introdução alimentar por volta dos 8 meses, né? Principalmente por sinais de prontidão, né? Que a gente espera que a criança tenha, a não ser que a colega tenha examinado e visto que não, esse bebê superou as expectativas e seria um bebê que seria alimentado aos 4 meses. Acho que não. Então, o que a gente faz? A gente dá dicas certas. Certo, Isa? Porque o que acontece? Realmente, a gente recomendaria fazer a partir dos 8 meses essa introdução, por conta dos sinais de prontidão e por conta do intestino também, né? Quando a gente faz a introdução alimentar com o bebê muito pequeno, menor de 6 meses, já é frequente a gente ver sair elementos de alimento inteiros nas fezes. Isso é extremamente frequente antes dos 6 meses. Ainda acontece bastante quando a gente faz a introdução alimentar do bebê de 6 meses. Então eu faria pela idade corrigida aí nessa história, turma. Que coisa, não? Então, é difícil. Vamos ver mais uma aqui das gêmeas da G200691. Gêmeos de 4 meses, toma forma, faz cocô verde. É normal? Sim. O cocô do bebê é patriótico, né, pessoal? Ele varia do amarelo pro verde ali e todas as cores no meio. No leite materno, frequentemente é pouca quantidade e é amarelo e é muito frequente. Então, a geminha de ovo que a gente fala, né, que o bebezinho solta aquele punzinho sujo, só aquilo. Depois, quando vem a fórmula realmente tem a condição mais clássica de fazer um leite já mais esverdeado, tá? Mas as duas podem variar dentro desses tons. Mesmo quem toma fórmula pode ter cocô amarelo e quem toma leite materno pode ter cocô verde. Faz parte muito mais da microbiota do intestino da criança, né, das bactérias da flora intestinal do que qualquer outra coisa, né. É que a fórmula realmente dá uma modificação mais precoce, então fica mais verde e até mais rápido. Em teoria, o verde seria o momento mais maduro das fezes, né. Mais uma aqui, vamos ver, Giovana Cristina 674. Meu filho tem 6 meses, já pode tomar ferro? Pode, Giovana. Eu sempre falo essa besteira, né? Tomar ferro. Não, gente, é se alimentar com um complemento de ferro. Então, acontece. A criança nasce e ela vai receber ferro pelo leite materno exclusivamente, certo? Tem uma reserva que a mãe produz durante a gestação e essa reserva ainda pode ser complementada quando a gente faz o corte do cordão umbilical tardio, que demore mais do que 1 minuto, 2, 3, ou até quando o cordão parar de bater sozinho, porque o cordão para sozinho de fazer o batimento dele. Então a gente
interpreta isso como sendo uma situação muito importante para evitar essa anemia que é fisiológica, basicamente. A criança tem frequentemente essa anemia nesses primeiros meses. O leite materno em si tem uma disponibilidade de ferro muito boa, apesar de ter pouco ferro. Se você for comparar o leite materno, o ferro que tem no leite materno com o leite da fórmula, por exemplo, a fórmula tem mais ferro. Só que se você for comparar a capacidade do seu corpo de absorver o ferro do leite materno com a capacidade do seu corpo de absorver o leite da fórmula, ela dá de 10. Então, a absorção faz a diferença. Então, nos primeiros 6 meses, se a criança não teve nenhum episódio de infecção, não teve uma história de anemia na mãe grávida, desnutrição da mãe, se eu não tenho história de ter o bebê nascido numa emergência que eu já tive que cortar o cordão umbilical correndo e tal, você entendeu? Se não tem essa história, essa criança vai receber o ferro complementar a partir de 6 meses, que é a hora que entra os alimentos complementares, tá? Se a criança não tem essa história, se a criança tem essa história, ou ainda se ela for prematura, aí ela vai fazer a introdução de ferro ou com 3 meses ou até recém-nascido, tá? Os prematuros recém-nascidos, e a gente começa a administração de ferro. Ah, doutor, meu filho gemelar, o doutor pediu para entrar com ferro. Pode acontecer, porque o gemelar sempre teve uma necessidade maior de nutrientes do que o bebê que vem ao mundo sozinho, né? Então a gente também pode interpretar o gemelar aí numa interpretação, tá? Não é tão fechado. Se você for olhar todos os artigos para gente que a gente usa, a gente coloca eles também no bolinho ali dessas possibilidades. Mas 6 meses tem que entrar com ferro, pessoal, para qualquer criança. A gente usa o ferro como um grande protetor de anemia da criança, porque o risco da anemia é alto, é frequente. E na anemia na criança interfere no desenvolvimento da cabeça, do cérebro, tá? Então a criança tem menos, formações neuronais, menos conexões e pode até interferir na inteligência dessa criança no futuro. Então essa anemia tem que evitar de toda forma, tá bom? Se o pediatra passou, eu vi uma pergunta aí, não vi quem foi, perdão. Mas se o pediatra não passou ferro a partir de 6 meses, dá uma conversada, porque é uma conduta necessária, tá bom? Indicadíssima. Obrigado pela pergunta, Giovana. Que legal. Bora. Mais uma aqui, lá, da Andréa Castellano. Olha que legal. Doutor, meu bebê já tem 4 meses, já fez exame, refluxo é fisiológico. Ela mama no peito umas 3 vezes ao dia. Então, o problema é o nosso refluxo. Deixa eu ver o que mais. Se teve mais um complemento, não. O que acontece? O refluxo, André, ele é uma condição fisiológica, exatamente como você falou, frequente, muito frequente. E dizem os estudos antigos que era 100% da população infantil até 6 meses ter refluxo, era o esperado. Era o comum e era o normal, tá? E esse tipo de situação a gente fica preocupado quando ele pode levar a uma doença do refluxo. A doença do refluxo a gente vai ter perda de peso, a gente vai ter manifestação tipo pneumonias, né? Ter engasgos com riscos de aspiração, né? A criança engasga e faz uma pneumonia por aspirar aquele leite. Isso é a doença do refluxo, né? Essa é uma criança que você tem que ter muita atenção. Na verdade, a gente sabe que a doença do refluxo ela está muito mais relacionada com a fisiologia do bebê, com o leite que ela toma. Se ela tiver alguma alergia, pode levar a refluxo. Então, se a criança está tomando um leite que é um leite alergênico para ela, um leite de vaca e tal, ou uma fórmula, e ela for alérgica àquela fórmula, ela pode apresentar o refluxo. E a verdade é que se você não tirar esse elemento causador, os remédios têm muito pouca função, viu? A verdade é essa, né? A gente vê que a medicação para o refluxo foi caindo cada vez mais em desuso, né? A gente praticamente quase nunca usa. A não ser quando é um refluxo pouco expressivo e a gente experimenta e a mãe sente uma melhora, aí a gente acaba usando. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma criança que está tendo perda de peso ou está tendo uma alergia e tem um refluxo com grande monta, volta muito líquido, a criança é aquela criança que não dorme relaxada, tranquila no berço, ela dorme toda encurvada, jogando a cabeça para trás para tentar
evitar que aquele líquido volte na boca, a criança começa a assumir essa postura, como se tivesse encurvado, um C curvado na cama, sabe? Aí essa criança está com dor, a gente entra com a medicação e vai melhorar. Ah, doutor, eu faço exame por refluxo? Tem ultrassom, tem cintilografia, tem endoscopia. Mas endoscopia você não vai fazer numa criança pequena assim, é muito difícil mesmo. A gente normalmente acaba apelando ou para o raio-x com contraste, ou com uma ultrassom que possa evidenciar esses episódios de refluxo e tudo mais. Mas é uma beira muito íngreme ali, né? Uma borda muito fina para a gente andar, porque o refluxo e a doença do refluxo, elas têm uma diferença assim de muita brutalidade, né? É muito diferente. Porque a doença do refluxo, a criança passa muito mal, sofre muito. E o refluxo fisiológico melhora normalmente a partir dos 6 meses, com a introdução de alimentos, com a rigidez da coluna do bebê ali, que começa a ficar mais rígido, melhora bastante. E deve desaparecer até por volta de 1 ano. Tá? Espero ter ajudado aí a nossa Andréa Caseliano, belezinha. Que mais? Vamos ver mais uma aqui, ó. Que mais? Vamos fixar uma dos comentários agora. Obrigado, Andréa. Da Letícia, minha bebê tem 6 dias e dorme a maior parte do tempo. É normal? Devo acordar para amamentar? A dúvida perfeita da Letícia. Perfeita. Essa é uma dúvida que tem que ter e a mãe tem que questionar o pediatra. Sim. A gente pode ter intervalos em que o bebê dorme mais e tem intervalos que o bebê dorme menos, tá? O que a gente fica muito atento até os primeiros 28 dias de vida, então primeiro mês de vida, é que esse bebê não passe muito de 4 a 5 horas dormindo seguido, por um risco ainda de hipoglicemia, tá? Principalmente se o bebê for muito grande ou muito pequeno. Então, se você tem um bebê com menos de 2,5 kg ou com mais de 3,9 kg, por volta de 4 kg, esse é um bebê que você tem que ter muita atenção, porque o risco de hipoglicemia aparece, tá bom? Então, o bebê já intermediário, normalmente ele não vai dar essa sopa para a mãe. Ele vai ter fome, ele vai chorar e vai reclamar. Agora, o bebê menorzinho, às vezes fica quietinho e o maiorzão fica meio lentão, você entendeu? E aí pode acontecer de entrar em hipoglicemia. Então essa é uma dúvida perfeita. Com 5 horas, passou de 5 horas, já pode dar uma mexidinha, vai lá, dar uma estimulada para mamar. E ficar atento à amamentação, né? Para você saber que o bebê seu está mamando bem, essa dica, você não perguntou, mas eu vou te dar. É o bebê que faz muito xixi. Se o seu bebê está fazendo um pouco xixi, ele não está conseguindo mamar. Ai, turma, essa é boa, tem que perguntar mesmo. Letícia, excelente, eu agradeço. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Uma aqui. Obrigado, Letícia. Deixa eu desfixar para não causar confusões. A Francieles, minha bebê de 11 meses, reduziu muito a alimentação. Não está querendo mais tomar leite, também é normal. Sempre difícil essas questões, porque eu não tenho o dado exato do quanto é muito a amamentação, quanto é muito a alimentação. Mas o que a gente vê é que a partir de 1 ano a ingestão de leite diminui e a de comida aumenta, tá? Não é para reduzir a comida. Então, se o seu bebê porventura está comendo menos, você tem que sempre, primeira coisa, excluir algum tipo de quadro infeccioso. Ah, não está tendo febre, não está resfriado, o nariz não está entupido, não está tendo nenhum evento que está fazendo uma alteração dessa semana, entendeu? Nada muito abrupto, mas uma coisa que justifique, você entendeu? Porque em teoria a partir de 1 ano a criança começa a comer um pouquinho menos, mas ela tende a mamar menos, mas ela não vai ter uma tendência assim assustadora, tá? É um bebê que antes batia 2 pratos e vai passar a bater 1, faz sentido. Mas não um bebê que estava comendo um prato, agora não está comendo nada. Aí, peraí, vamos ver o que está acontecendo, tá? Na dúvida, o que você pode fazer? Faz um diáriozinho. Anota todas as alimentações, tudo que o seu bebê está comendo de leite, ou leite materno, para você ver os horários, para ver se, por exemplo, você não está oferecendo um alimento muito perto da hora do leite, porque o leite realmente ele tem uma dificuldade de digestão mais importante, né? Demora mais para ser digerido.
Se você, por exemplo, não está oferecendo um lanche muito perto da jantar, do almoço, entendeu? Isso sempre é legal para você levar o pediatra. Eu tô achando que tá comendo menos, eu fiz essa diária aqui para ver como é que foi essa semana, você me ajuda para ver se tá realmente certo ou não. Porque isso a gente consegue já ter uma noção boa do quanto é muito, do quanto não é, entendeu? E a balança. A balança, essa não mente, essa não deixa dúvida, essa deixa todo mundo tranquilo, combinada com a curva de crescimento. Então, se o seu bebê está na curva de 50% de peso e de repente caiu para de 25%, aí você já tem uma justificativa. E se manteve na de 50%, pode ser que o bebê esteja só se adequando à quantidade de calorias que ele realmente precisa para crescer. Tá? Que legal, mais uma. Ai, pior que minha mulher tá fazendo janta, eu tô morrendo de fome, caralho, como que eu faço? Ah lá. Ó, da Carol Cristo perguntou outra. Olha, Carol, hoje 2 pra você. Até quando é normal o bebê não dormir a noite toda, Carol? Em teoria, o bebê pode dormir a noite toda a partir de 3 meses, tá? Então, a partir de 3 meses, o seu bebê pode dormir a noite toda. Aí já sai um pouco daquele quadro que a gente falou agora do recém-nascido, que tem que acordar para mamar. O seu bebê de 3 meses, eu não preciso acordar para mamar. Pode dormir 12 horas seguidas, tá? Em grande maioria dos casos, a partir de 1 ano, a criança começa a reduzir as mamadas noturnas para conseguir dormir a noite toda, tá? A partir de 1 ano. Mas a gente sabe que não tem uma data muito limite ali para esse bebê dormir a noite todinha, a não ser que quando passa de 2, 3 anos aí a gente realmente já começa a ficar um pouco mais preocupado. Mas em geral o primeiro ano é o mais difícil. Depois de 1 ano começa a reduzir, às vezes fica uma mamada no meio da madrugada ali só para encher a barriga, que a mãe já vai começando a fazer, e no processo do desmame dos 2 anos todas as crianças devem dormir a noite toda. Então 2 anos tem que dormir. Se passou dos 2 anos e não dorme a noite toda, tem que fazer uma consultoria aí, conversar, avaliar, examinar, ver o que possa estar acontecendo para atrapalhar esse sono noturno aí todo. Turma, já vou. Agradeço a vocês, a presença de todas vocês aí. Essa live fica no perfil aí, salva. Também vai pro YouTube, para quem prefere o YouTube. E vai também pro Spotify, para quem gosta de ouvir uns 20 minutos do pai, do tio aqui falando, né? Vô, né? Eu me sinto vô com vocês. Porque vocês são as mães, eu sou o vovô. E aí vai pro Spotify, onde o tio realiza o sonho dele de estar numa plataforma de música. Turma, obrigado. Até semana que vem. Fiquem com Deus.